Olá, gente! Estamos aqui hoje, vamos apresentar para vocês o nosso protocolo de endodontia mecanizada. E vamos começar apresentando o motor endodôntico. Esse é o X-Smart Plus, que é o motor que nós temos aqui na faculdade para disponibilizar para vocês. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Primeiramente, nós temos dois cabos para conectar aqui, tá? Um é o cabo do motor, da caneta, tá? Onde a gente vai simplesmente unir a seta. E a outra entrada seria a do carregador, quando ele for ser carregado, tá? Que é aqui atrás. Bom, o motor endodôntico, esse motor X-Smart Plus, ele é tanto para a função reciprocante quanto para a função rotatória. Nós optamos pelo protocolo de mecanizado com o reciproc, o Wave One Gold, tá? É o protocolo que a gente trabalha aqui na Católica. Então, assim, ó, esse motor, ele tem vários sistemas, tá? A gente pode tanto usar o Wave One Gold, como ProTaper Gold, ó, a Gates pode ser usada no motor também. Aqui é um sistema onde a gente programa a velocidade que a gente quer e o torque. Qualquer lima reciprocante, o Wave One normal e a Gold, tá? Que é a que nós vamos trabalhar. Então, agora eu vou mostrar o protocolo para vocês. É importante sabermos que para a gente começar a utilizar o motor, nós precisamos fazer a calibração dele primeiro. Nós vamos até o botão Call, com ele conectado na tomada. Agora está pronto para o nosso uso. Outra função importante de sabermos do nosso motor é o auto-reverse. Para que ele serve? Para fazer o movimento reverso ao que estamos realizando, ou seja, em algum canal atrésico ou em algum momento em que sentiu tensão na lima e que ela pode ter ficado mais presa ao conduto. Após ter sido realizada a instrumentação do terço cervical e médio, vamos à exploração do nosso conduto com as limas manuais. É importante sabermos que para realizar a instrumentação do canal com a lima mecanizada, precisamos ter realizado a instrumentação manual até no mínimo a lima 15. Ou seja, se nem a lima manual 15 consegue se adaptar ao conduto e realizar a instrumentação, a lima reciprocante não servirá também no conduto. Ao chegarmos no nosso comprimento de trabalho provisório com a nossa lima exploratória, vamos fazer o uso do localizador apical digital para confirmar o tamanho do nosso conduto, então o nosso comprimento real do dente. Ao confirmarmos o comprimento real do dente, vamos realizar, diminuir menos 1 milímetro e temos o tamanho de trabalho real. Ao obtermos o nosso comprimento de trabalho real com a lima 15, sabemos que já podemos partir para nossas limas reciprocantes, como é o caso da Wave One Gold, utilizada aqui na nossa faculdade. Para determinarmos o tamanho ou calibre da lima que vamos usar, o que vai nos determinar isso é o próprio conduto. O conduto que determina qual é a lima que vamos usar. Para isso, nós precisamos conhecer a anatomia e também aprender a sentir o canal. Pode ser como isso? Com as limas manuais. Então, com o nosso alargamento prévio, com a nossa exploração do conduto, a gente sabe qual é a espessura deste conduto, se a gente vai usar uma lima de menor calibre ou uma lima de maior calibre. Na nossa caneta do motor, que está acoplado ao nosso motor, temos, essa parte com o push bottom. Aqui vai ser colocada a nossa lima. Certo? Para ser colocada, não necessariamente precisamos apertar o push bottom, mas entramos dando uma giradinha, ou então somente a giradinha para encaixar. Mas para remover é necessário apertar o push bottom. Uma vez colocada, testa para ver se está firmezinha. Para acionar a nossa lima,
temos um botão aqui na região posterior da nossa caneta, onde somente por acioná-lo, a lima já começa a movimentação e para também, certo? Foi. Precisamos ter um ponto de apoio, certo? Na cavidade bucal, para que a gente consiga acionar no canal a nossa lima. Então, vamos, achar a embocadura e entrar acionando. Entra um pouquinho e volta, entra um pouquinho mais que a outra vez e volta, um pouquinho mais da outra e volta, até atingir o comprimento. Ao atingir o comprimento, nós vamos fazer essa movimentação no máximo umas 3 vezes e já é o suficiente. Olhem como os debris ficam localizados na nossa lima. Ao remover do conduto a nossa lima com os debris, sempre ter em mão uma gaze estéril para fazer a limpeza da nossa lima. Bom, gente, o que é importante sabermos sobre o nosso protocolo, sobre a nossa instrumentação mecanizada reciprocante? Não é certo falarmos que é um sistema de lima única, porque como foi visto, nós precisamos pelo menos de uma lima manual exploratória para podermos partir para a lima reciprocante. Sem falar ainda da nossa limpeza do terço cervical e médio, que pode ser feito com a ProGlider ou com as guias. Então, o nosso sistema não é de lima única, tá? Mas sim de cone único. Por quê? Os cones de obturação do sistema reciprocante, eles são exatamente do tamanho da nossa lima reciprocante. Então, a lima final utilizada, que foi a nossa lima reciprocante, que se ajustou ao conduto, que fez a limpeza do conduto, ela vai ter um cone correspondente. Por exemplo, se nós usamos a lima reciprocante medium, nós vamos utilizar o cone de gutta-percha medium para obturar este canal. Este cone ele tem o mesmo tip taper da nossa lima, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma calibração da nossa lima, e ele vai obturar o nosso conduto. Bom, gente, o que vai determinar o tamanho da nossa lima vai ser o próprio conduto. Tá? Às vezes, muitas pessoas surgem com a dúvida, qual é a lima para esse conduto? Bom, nós precisamos pelo menos explorar esse conduto para saber qual vai ser o tamanho de calibre dele, né? Para isso, é importante a gente conhecer a anatomia, né? Conhecer também, aprender a sentir o canal. Ou seja, na nossa exploração, a gente vai ver qual é a lima que está se adaptando melhor ali, não deixa de ser uma lima apical inicial, qual é a lima que está se adaptando, para a gente saber com qual é a lima reciprocante que nós vamos. Se tem que ser a mais calibrosa, dependendo se a nossa 15 está frouxa no canal, ou se é uma lima menos calibrosa, se a nossa 15 está justa, está apertada. Então, vai depender do nosso próprio conduto para a gente determinar a nossa lima reciprocante, certo? O sistema que nós trabalhamos aqui é o Wave One Gold. E o Wave One Gold, ele tem 4 limas nesse sistema. A Primary, a Small, a medium e a large, certo? O que é importante saber? A primeira é a menor, né? Então, para canais mais atrésicos, mais curvados, certo? A segunda, que é a primary, ela é a mais usada, é a mais comum. Por quê? A maioria dos condutos se adaptam a ela, mas não é uma regra. Nós precisamos sentir o conduto para poder determinar a lima, certo? A medium, a gente vai usar em canais mais calibrosos, ou aqueles canais em que a 25 entrou, que é a primary, entrou muito folgada, entrou tranquila, certo? E a large, normalmente a gente costuma utilizar em canais bem calibrosos, como é os canais palatinos dos dentes molares superiores e os canais distais dos molares inferiores. Então, conhecer a anatomia, aprender a sentir ali o canal, fazer uma boa exploração e saber escolher daí a nossa lima reciprocante.